Olá, boa noite. Já circula pelo estado a variante do coronavírus descoberta no Reino Unido. Essa cepa é mais perigosa para os jovens de até 30 anos e pode ter ligação com o aumento do número de mortes e internações nos últimos dias aqui no Espírito Santo. A nova variante detectada no Espírito Santo tem uma velocidade maior de transmissão e tem afetado principalmente os jovens. 7 cepas foram observadas. Isso pode explicar a velocidade de aceleração da terceira expansão no nosso estado. Isso pode explicar os recordes de óbitos que devemos encontrar a partir dos próximos dias. E isso exige de todos atenção. Aqueles que negam a doença, é importante entender que a doença ela não vai deixar de existir pela sua negação. Ela não vai deixar de existir pela a sua omissão. E ela pode chegar até você, a um ente querido, a um familiar. Então, proteja-se, porque ela existe e circula com a capacidade de transmissão maior neste momento no nosso país. Segundo o diretor do LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, a nova linhagem foi detectada no Reino Unido e aqui no estado foi encontrada primeiro em Barra de São Francisco e Piúma. 65 cidades capixabas já testaram positivo para a nova variante. Em dezembro do ano passado, eram 16 casos e agora são mais de 900. Essa linhagem ela foi introduzida em momentos diferentes e simultâneos em várias partes do país. Então, nós começamos em dezembro com a primeira amostra encontrada em Vitória. Início de fevereiro, nós observamos que formaram-se 2 epicentros, um localizado em Barra de São Francisco e outro na região de Piúma, Anchieta. Um estudo realizado em Minas Gerais mostrou que 10 estados brasileiros tiveram uma taxa elevada da infecção pelo coronavírus. A linhagem B117 apresenta maior destaque nos Estados Unidos. Mas o que é a B117? Ela surgiu na Grã-Bretanha em setembro de 2020, uma variante que é altamente transmissível e com um poder de letalidade mais elevado do que as normalmente encontradas. Rodrigo Rodrigues ressaltou que nos próximos 14, 21 dias, se não respeitarmos os protocolos contra a Covid-19, o impacto será ainda maior. O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, disse que a expectativa é que em abril 900 leitos de UTI para tratamento da Covid-19 sejam abertos no Espírito Santo. Mesmo assim, o secretário fez um apelo para que a população continue respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, porque a normalização na nossa rotina só deve acontecer após 80% da população ser imunizada. Usar as máscaras, isolar-se, distanciar-se, lavar as mãos, as superfícies, são comportamentos necessários por parte de todos. Nas últimas 24 horas, o Espírito Santo teve o maior número de mortes deste ano de 2021. Foram 53 mortes em 24 horas. A quantidade de novos casos também tem aumentado muito. Foram mais de 2.300 novos casos, isso somente de ontem para hoje. Vamos ver os números gerais aqui do Espírito Santo? Até o momento, são 361.717 casos confirmados aqui no estado e 6.981 óbitos. 8 hospitais aqui no Espírito Santo já não tem mais nenhuma vaga de UTI. No caso dos leitos específicos para a Covid, a taxa de ocupação chegou a quase 94%. Por causa disso, as cirurgias que não têm urgência já não podem mais ser programadas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, só na Grande Vitória, 4 hospitais estão com 100% dos leitos ocupados. São os hospitais de urgência e emergência, infantil de Vila Velha, evangélico e o Vila Velha Hospital. No sul, o Hospital Evangélico de Itapemirim, São José do Calçado e no norte, o Hospital São Camilo e Rio Doce. E o quadro divulgado pelo Estado mostra que a maioria dos hospitais está com mais de 80% dos leitos ocupados. Desde a semana passada, que 8 hospitais aqui do Espírito Santo estão com 100% dos leitos de UTI ocupados, leitos para o tratamento da Covid-19. Outra medida foi cancelar as cirurgias eletivas. E isso é válido também para os hospitais particulares, filantrópicos e para as Santa Casas. Passada, nós oficializamos a Secretaria de Saúde com a nossa preocupação em relação aos insumos. Dada essa preocupação, nós solicitamos à Secretaria de Saúde que avaliasse a possibilidade da suspensão de todos os procedimentos seletivos não essenciais. Esses procedimentos cirúrgicos, eles também utilizam substâncias que são usadas no tratamento de pacientes Covid-19. São sedativos, neurobloqueadores.
que nesse momento precisam ser voltados para esses pacientes. Como há uma dificuldade no fornecimento, é importante preservar hoje os estoques atuais de cada instituição. E para evitar o aumento dos casos de Covid, é preciso continuar seguindo as medidas de segurança. E não é difícil encontrar capixabas desrespeitando esses protocolos. Na tarde deste domingo, a Praia da Costa, em Vila Velha, estava lotada de banhistas. Várias pessoas praticavam esporte coletivo na areia, o que está proibido, além da nova alteração no decreto do governo estadual, que proíbe o uso de cadeira e guarda-sol nas praias neste período de quarentena. Desrespeito também durante a noite. No final de semana, em Linhares, uma festa clandestina foi interrompida pela fiscalização. Outros eventos também foram encerrados em Vitória e Viana. Além da ocupação dos leitos, existe a preocupação com a falta de medicamentos e do kit para intubação. E o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, testou positivo para a Covid-19. Ele está em isolamento em casa. Foi confirmado, através de um exame chamado PCR, que eu estou com Covid. Assim que minha esposa também foi confirmada, adotamos imediatamente isolamento para evitar a transmissão entre a família. Adotamos todos os cuidados e protocolos de distanciamento, de isolamento. A gente deseja melhoras, né, para ele, para a esposa que também foi contaminada. Vamos acompanhar, gente, como é que está a vacinação aqui no Espírito Santo? Temos aqui o vacinômetro atualizado. O Espírito Santo já recebeu 535.720 doses de vacinas contra o coronavírus. 534.217 já foram distribuídas aos municípios. Receberam a primeira dose, 220.338 pessoas, e a segunda dose, pouco mais de 72 mil pessoas. Agora a gente fala de um erro que aconteceu durante uma vacinação. A dona Florinda foi tomar a primeira dose da vacina contra a Covid e constava no sistema que ela já estava imunizada. O filho dela questionou e descobriu que tinham usado os dados da idosa em outro município na região noroeste do estado. Confere essa história. Desde que a pandemia começou, a dona Florinda saiu do município de Barra de São Francisco, que fica no noroeste do estado. Ela está aos cuidados do filho, Edmilson, em Cariacica. Só que sábado agora, o vigilante levou a mãe para tomar a primeira dose da vacina para combater a Covid. Mas quase que a idosa tome a segunda. Quando eu cheguei lá, que eles falaram que ela ia tomar a segunda dose, que estava constando lá, né? Eu achei assim estranho, porque ela não tinha tomado nem a primeira. Aí eu peguei e questionei. Aí foram averiguar lá. Aí estava constatando lá que ela tinha tomado a primeira dose em Barra de São Francisco. A aplicação estava comprovada no sistema do posto de saúde de Flechal. O Edmilson fez questão de registrar a informação do computador que aponta os dados da senhora, da mãe dele, e que ela ainda havia tomado a primeira dose há mais de um mês e na unidade de Barra de São Francisco, sendo que os dois, no dia 10 de fevereiro, estavam em Santana, sentados aí na sala. Mas filho zeloso que é, o vigilante exigiu a primeira dose, não saiu de lá enquanto a mãe não foi imunizada. Bati o pé lá. Falei, não, tá errado. Vi lá que realmente estava lá, CPF dela, o nome dela, mas ela não estava lá. Como é que ela vai tomar uma vacina lá em Barra de São Francisco se ela estava aqui? Estava aqui em casa. Aqui. Ela não sai desse lugar. Onde é que ela está? Diante de toda essa situação, essa confusão, né, estranha, a pessoa ir para tomar a primeira dose, o pessoal falar que ela tinha que tomar a segunda, o Edmilson só saiu de lá depois que viu a mãe tomando, de fato, a primeira dose depois que ela foi imunizada. Mas diante mesmo dessa situação muito complicada, ele ficou confuso, ficou com a pulga atrás da orelha e não deixou essa história barata, não. Procurou polícia, procurou Secretaria de Saúde e está aí querendo saber de fato. Por que isso aconteceu? Quem usou os dados da dona Florinda e tomou a vacina por ela? Ela tem um controle de remédio que ela pegava lá quando ela ia na casa das minhas tias, do posto de saúde de lá. Eu vou até procurar saber, né? Porque se usaram o CPF dela lá para esse tipo de situação, imagine para que outras coisas não pode usar, né? Os órgãos competentes aí investigar, né? Porque é uma coisa grave, né? A expectativa agora, além de entender o que houve, é com a segunda dose, para concluir de vez a imunização da dona Florinda. A segunda dose eu espero que não seja complicado, né? Porque a primeira foi assim, igual eles jogando para a segunda agora eu espero que ele chegando lá não dê problema, né?
Estranha a história, né? Mas a gente esclareceu. De acordo com a Prefeitura de Cariacica, no sistema de inserção de doses do Ministério da Saúde, foi inserida, então, a primeira dose aplicada em Cariacica. Mas o sistema não fornece a opção de exclusão ou correção. Então, a Secretaria afirma que pode ter ocorrido um erro de digitação no local de registro, que foi o município de Barra de São Francisco, e que a família agora precisa entrar em contato com o município para resolver essa situação. Nós fomos, então, em busca da resposta da Prefeitura de Barra de São Francisco. Eles afirmaram que já estão fazendo um levantamento de onde essa idosa residia e para saber como ela foi parar nessa lista de pessoas a serem vacinadas. Garantiu que houve um erro no sistema e que ninguém tomou a dose no lugar da idosa. O município vai fazer, então, uma justificativa ao Ministério da Saúde para corrigir esse problema. E o telefone para a família fazer contato com eles é o 3756-7955. Em Guarapari, muita gente está enfrentando problemas para se vacinar. Hoje estava agendada a vacinação para idosos com idade entre 75 e 79 anos que não possuem carros. E olha só a fila, gente. A imunização começou às 7 da manhã com a distribuição de 400 senhas, mas os portões abriram às 8 e já tinha muita gente esperando na fila desde a noite de domingo. Muitos acabaram voltando para casa sem receber a vacina, o que, claro, gerou muita revolta, né? Olha, a Prefeitura informou que nos próximos dias, quando a nova data for divulgada, as pessoas não precisam chegar no dia anterior, pois as senhas só começam a ser distribuídas realmente às 7 da manhã. E isso no portão principal do Complexo Esportivo Maurício Santos, no bairro Muquixaba. Poxa vida, né? Podia adotar o agendamento eletrônico, né? Ficaria muito melhor. E começa amanhã em Vitória a vacinação para os idosos com mais de 70 anos. Quem tem detalhes para a gente ao vivo é o repórter Yuri Demuner, que já está posicionado. Boa noite, Yuri. Quantas doses já estão separadas para este público? Boa noite. Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Olha, são 3.560 doses para idosos com mais de 70 anos. Notícia boa, né? A vacinação começa amanhã e segue aí na quarta-feira. Aqui em Vitória serão 27 pontos para a aplicação dessas doses. 23 são unidades de saúde, como essa daqui do bairro Ilha de Santa Maria, de onde eu falo, e também outros 4 locais definidos pela Prefeitura de Vitória. A lista completa está no site do Tribuna Online e também no site da Prefeitura, que você pode entrar para conferir todos os 27 pontos aqui da capital. Lembrando que o agendamento também é feito pelo site da Prefeitura, é só entrar lá, já está aberto, já está liberado na noite de hoje, é só entrar lá e marcar a sua vez. Destacando que idosos acamados não precisam agendar, porque eles recebem a vacina em casa por equipes profissionais de saúde da Secretaria de Saúde aqui da capital. A vacinação de idosos com mais de 70 anos começou hoje lá no município da Serra, em cerimônia simbólica, com a presença do governador Renato Casagrande e também com o prefeito da Serra, o Sérgio Vidigal. A Serra também começa a vacinar amanhã idosos com mais de 70 anos. O agendamento é feito igual aqui em Vitória pelo site da Prefeitura da Serra. E devagarzinho essa fila vai andando, né, gente? Vai chegando a vez dos idosos de 70, daqui a pouco vai abaixando, vai chegando a vez de todo mundo. E a Secretaria de Saúde do Estado divulgou um dado que é muito importante, né? Por que da vacinação? Idosos entre 80 e 89 anos, após 28 dias que receberam a segunda dose da vacina, pararam de morrer. A Secretaria de Saúde não registrou nenhuma morte mais dentro dessa faixa etária. Após 14 dias que receberam a segunda dose, aí sim, 5 deles, infelizmente, acabaram morrendo, porque o período de imunização, né, ainda não estava completo, que é de 28 dias. Se a gente descer um pouquinho mais para idosos entre 90 e 99 anos, 29 infelizmente acabaram morrendo. 10 deles com mais de 14 dias que receberam a segunda dose e apenas 2 com mais de 28 dias que receberam a segunda dose da vacina. O que isso significa? Que depois que receber as 2 doses da vacina, depois de 28 dias, a pessoa não corre mais nenhum risco de morrer. Informação boa, né, Isabela? Expectativa pela chegada da vacina e pelo período completo aí da imunização. São essas informações, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Yuri, obrigada pelas informações. Boa notícia. A seguir, mãe e filho assassinados em Cariacica. A mulher se jogou na frente do filho para protegê-lo. Um instante só.
Mãe e filho foram assassinados a tiros em Cariacica. A mulher foi morta porque entrou na frente dos criminosos no momento em que eles matavam o rapaz. Fernanda Carla Pereira Brandão, de 41 anos, e o filho, Caio Brandão, de 18, tinham acabado de voltar de uma comemoração do aniversário da filha mais nova dela, que havia completado 14 anos ontem. Mas a comemoração durou pouco. Por volta das 10 horas da noite, homens armados chegaram até o local. Caio era o alvo. De acordo com a família, assim que os homens chegaram e enquadraram Caio, a mãe dele, que estava dentro de casa, saiu. Ficou aqui, levantou os braços para cima e logo foi gritando: "Meu filho não". Acabou sendo a primeira vítima dos assassinos. Levou vários tiros e caiu aqui. Caio acabou sendo executado também aqui do lado de fora, neste local. A irmã dele, que estava dentro da residência, no quarto, deitada, ouviu os tiros e ameaçou sair. Acabou voltando e ficando quietinha dentro do quarto. Só depois ela saiu da residência e encontrou essa cena cruel do lado de fora. A mãe morta aqui e o irmão naquele local ali. Mãe e filho morreram com vários disparos, não tiveram chance de socorro. Caio tinha envolvimento com o tráfico, tanto que ao revistarem a casa, a polícia ainda achou drogas, como maconha, cocaína e até balança de precisão. Caio era o único filho homem de Fernanda, que teve ainda outras 5 filhas, 4 casadas, que moram em outros bairros. A família de Fernanda está sem chão. Sempre deu o conselho para o filho dela sair dessa vida, largar esse mundo do crime, da droga, que isso não ia levar a lugar nenhum. E levou, felizmente, não só ele e ela junto, né? Que tristeza. Olha, gente, foi enterrado hoje à tarde o idoso que morreu após ficar ferido em uma explosão de um vazamento de gás em Cariacica. Joaquim de Souza, de 85 anos, foi levado às pressas para o hospital após a explosão no bairro Porto Novo. Os bombeiros acreditam que a botija de gás ficou vazando durante toda a noite e os moradores não perceberam. Na manhã de sexta, quando acordaram e foram fazer o café, acenderam o fogo e aconteceu a explosão. O bisneto do idoso, um jovem de 21 anos, também ficou ferido e ainda está internado. 10 imóveis vizinhos foram atingidos, 3 estão interditados. Em instantes, a fiscalização para fazer valer o decreto da quarentena aqui no Espírito Santo. A gente já volta. No primeiro fim de semana de quarentena, a fiscalização encerrou festas clandestinas e abordou banhistas nas praias. Desde o início da quarentena, que começou na última quinta-feira, mais de 3.000 estabelecimentos, tanto essenciais quanto os que, por ordem do decreto, devem ficar fechados, foram fiscalizados. São cerca de 1.000 por dia. Foram 3.094 abordagens realizadas nesses 3 primeiros dias. Isso dá uma média aí de 1.000 abordagens dia. Feito isso no estado todo. Na Grande Vitória fica com cerca de 30% a 40% dessas abordagens. É uma verdadeira força-tarefa, envolve o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, as prefeituras também. E desde o início da quarentena, medidas foram adotadas, mais de 2.100. As principais, notificações verbais com as pessoas que abrem o comércio sem poder e também notificação por escrito. Mais um detalhe, em nenhum momento até agora houve necessidade de caçar alvará ou até mesmo aplicação de multa. Apenas houve uma interdição temporária de um bar no sul do estado. As fiscalizações elas têm esse cunho sempre de conscientização, orientação, evitar sempre a truculência. Está todo mundo bastante angustiado, né, com essa questão da pandemia já. Nós estamos há mais de um ano aí lutando contra isso. A avaliação até o momento é que a maior parte dos comerciantes e da população também está respeitando a quarentena e as aglomerações teriam diminuído. Mas o que se viu, pelo menos nesse final de semana, foi praia cheia em Vila Velha, com guarda-sol e cadeira, o que é proibido, e a prática de esportes coletivos, que também não pode. Sem contar em festas, que nem deviam acontecer. Teve aglomeração nessa casa de shows em Linhares. Olha aí, muita gente sem máscara. Outra festança embaixo da Ponte da Passagem, em Vitória, que foi encerrada pela fiscalização. Se compararmos com finais de semana habituais aí de sol e calor, as praias deveriam estar muito cheias. E não foi isso que a gente observou. As praias estavam relativamente tranquilas. Um ou outro esporte coletivo, mas ao ser abordado, eles desarmavam rapidamente.
os comerciantes em geral estão abordando. É óbvio que tem aquele nicho que seja por não acreditar, seja por qualquer tipo de tensão política, ainda, ou até por necessidade mesmo, né? O comerciante quer abrir, a fiscalização passa, ele fecha, fiscalização vira as costas, ele abre. Mas a gente precisa, assim, da colaboração de todos, não é interesse do Estado nem do município partir para um embate com ninguém, a gente só quer conscientizar as pessoas e fazer com que todos tenham empatia, né? Olha, os números para denúncia são 190 ou 181 e em Vitória da Prefeitura 156. O TN2 fica por aqui, boa noite para você e até amanhã.